Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido hoje para assistir mais um vídeo do bloco 4, o bloco das dicas do amigo. Se você quiser maiores informações aí sobre todo o nosso projeto, é só acessar o nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br, ou as playlists das nossas aulas que estão lá no nosso canal, no Química do Amigo no YouTube. Todas as videoaulas e todo o conteúdo do site 100% gratuito para que você possa aprender Química de uma maneira completa, diferente e 100% gratuito, beleza? Então, eu queria convidar você para assistir mais um vídeo da nossa revisão de segunda fase da Unesp. Nós estamos pegando aqueles conteúdos principais que são cobrados na prova da Unesp de segunda fase e a gente está dando uma revisada junto com vocês. E o assunto da aula de hoje é reações inorgânicas. As reações inorgânicas, elas são divididas em 4 tipos: as reações de síntese, as reações de decomposição, as reações de simples troca e as reações de dupla troca. Lembrando que as reações de síntese e decomposição é mais a título de informação, e se de repente for cobrado lá no enunciado a síntese de tal coisa, a decomposição de tal substância, para você saber mais ou menos como vai ser o esquemão da reação, porque o nosso foco mesmo é lembrar junto com vocês quais são as condições para a ocorrência das reações de simples troca e para as condições de ocorrência das reações de dupla troca. Reação de síntese é quando eu pego mais do que um reagente e converto em um único produto. Por exemplo, quando a gente fala aí na síntese da amônia, olha só, a gente pega o gás nitrogênio mais o gás hidrogênio e se transforma aí na amônia, no NH3. Vocês estão vendo que a gente pegou aqui, ó, 2 reagentes e sintetizou e formou apenas um produto, tudo bem? Agora, já nas reações de decomposição, a gente tem exatamente o contrário. Vamos imaginar que a decomposição da água, olha só, H2O vai virar aqui, ó, o gás hidrogênio mais meio de O2. Olha só que interessante. Essas reações, elas são muito importantes e os nomes delas, principalmente a decomposição do peróxido de hidrogênio, a decomposição do bicarbonato de sódio, a síntese da amônia, a síntese da água, a síntese não sei do que. Sempre que falar em síntese, você vai ter lá 2 reagentes formando um produto. Decomposição, você vai ter um reagente formando mais do que um produto. Agora, as reações mais importantes, a gente perdeu lá um tempão nas nossas aulas do bloco 1, tá certo? São as reações de simples troca e dupla troca. As reações de simples troca, a gente vai ter uma característica. A gente vai ter uma substância simples isolada e uma substância composta. Se a substância simples que estiver isoladinha aqui for um metal, o metal ele tende a tentar entrar aqui no lugar do cátion. E se a substância que estiver sozinha aqui, a substância simples, for um não metal, ela vai tender a entrar no lugar do ânion. E aí a gente tem a simples troca catiônica e a simples troca aniônica. Simples troca catiônica porque a substância que vai entrar no lugar aqui do meu cátion B é uma substância que tende a sofrer um fenômeno da oxidação. Já a simples troca aniônica, a substância que vai entrar aqui na minha substância composta, ela tem tendência a sofrer redução. E o que a gente precisa lembrar? Qual é a condição para que isso ocorra? Olha só, na simples troca, a substância A tem que ser mais reativa que a substância B. Como eu estou falando em uma simples troca catiônica, a gente vai lembrar da nossa fila de reatividade, que é aquela fila que eu trouxe um macetezinho para você não esquecer. Lembra do macete? Lembra do macete? 12 alunos zoaram Felipe hoje. Aí vem cobre, prata e ouro. Olha só, quem que é o metal mais reativo dessa fila? São os metais da família 1A. Então aqui a gente tem os metais mais reativos. Aí depois vem da família 2A, vem o alumínio, o zinco, o ferro, o hidrogênio. Por isso que, olha só, 12 alunos zoaram Felipe hoje. E aí, dos metais nobres, que são os metais menos reativos, eu acho que você tem que lembrar sempre do cobre, da prata e do ouro. É lógico que não estão todos os metais, mas estão os principais.
Tanto que teve questão já de prova deste ano que bastava você lembrar desta fila, você já conseguia resolver a questão, tá certo? Então o que você tem que saber? O A tem que ser mais reativo que o B. Então imagina que eu tenha o seguinte exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho aqui o ferro mais o sulfato de cobre. Olha só que interessante. Eu quero saber se essa reação ocorre. Basta eu olhar. O ferro, ele é mais reativo que o cobre? Olha só, o ferro, ele está antes do cobre, então ele é mais reativo que o cobre, logo ele vai ter condição de entrar no lugar do cobre e a reação química vai ocorrer. Tudo bem? A mesma ideia você vai ter quando a gente falar em simples troca aniônica. Só que para esta ideia de prioridade, você já sabe muito bem essa ordem, porque segue a mesma ordem da eletronegatividade. Lembra? Fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital. Olha só como é que a gente vai construir essa fila. Fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital. Onde aqui eu tenho o mais reativo. Então, sempre que o flúor estiver lá na substância simples F2, ele vai ser mais reativo que todo mundo e assim sucessivamente. Então, é legal que você lembre essas filas de reatividade para saber se a reação de simples troca vai ocorrer ou não. Tudo bem? Então, reação de simples troca catiônica tem que lembrar da fila de reatividade dos metais, simples troca aniônica tem que lembrar da eletronegatividade dos não metais. Tudo bem? Tranquilão, né? Agora, reações de dupla troca. Olha só, eu tenho aqui uma substância composta e outra substância composta. Como que é a reação de dupla troca? O cátion de uma vai entrar no lugar do cátion da outra, assim, então o A vai entrar no lugar do C e o D vai entrar no lugar do A. Então eu vou ter a substância AD sendo formada e a substância CB. Substância AD sendo formada e a substância CB. Eles vão simplesmente trocar de parceiros. O cátion daqui vai se juntar com o ânion de lá e o cátion de lá vai se juntar com o ânion daqui. Ou seja, você simplesmente vai trocar os parceiros. E aí você deve estar perguntando, pô, isso é muito fácil. Agora, quando que essa reação vai ocorrer? A gente tem aí uma série de condições para que ocorram essas reações. Olha só, eu tenho que formar um sólido. Quando eu falo em formar um sólido, formar um precipitado, eu estou falando em formar um composto menos solúvel. Para isso, a gente tem que lembrar da solubilidade dos sais, solubilidade das bases. Se você tiver claro esses conceitos, fica muito simples, tá bom? Na próxima lousa a gente vai colocar um resumão de tudo isso, tá? Depois, formação de um composto mais fraco. Então seria interessante eu lembrar lá da química inorgânica quais são os ácidos fracos e os ácidos fortes, as bases fracas e as bases fortes. Formação de gás ou formação de um composto instável. Vamos lembrar quais são os ácidos instáveis, H2CO3, H2SO3, e a base instável é o NH4OH. Por que eles são instáveis? Porque eles vão se decompor. O H2CO3 vai se decompor em água e CO2. O H2SO3 vai se decompor em água e SO2. E o hidróxido de amônio, NH4OH, vai se decompor em água e amônia. Olha só que interessante. Formação de um composto volátil. Aí a gente vai falar mais sobre os ácidos, tá bom? Eu tenho os ácidos fixos e os ácidos voláteis. Os ácidos fixos que a gente tem que lembrar é o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico e o ácido bórico. E os ácidos voláteis são os demais, tá certo? Na próxima lousa eu vou colocar a tabela de solubilidade, porque ela é a mais importante, ou seja, ela é a decisiva na hora de resolver um exercício que fale sobre dupla troca, beleza? Agora eu vou dar uma licencinha, você copia o conteúdo dessa lousa e eu já volto com a tabela de solubilidade. Fala galera, voltamos agora com uma lousa nova, onde eu trouxe novamente para vocês a ideia da solubilidade. Solubilidade das bases e dos sais e a ideia da força dos ácidos e das bases. Isso aqui é importante que você saiba para justificar o porquê de uma reação de dupla troca ocorrer ou não ocorrer. Então vamos lá. Solubilidade das bases. Quais bases são as bases ditas solúveis? Todas as bases em que o metal for da família 1A. Olha só, quem são os metais da família 1A que você
tem que saber o lítio, o sódio e o potássio, tá certo? Os metais da família 1A que você tem que saber: lítio, sódio e potássio. Além disso, a base que tem o amônio como um cátion, tudo bem? Então, olha lá, lítio mais, sódio mais, potássio mais e o NH4 mais. Toda vez que tiver uma base da família 1A ou do amônio, uma base solúvel. Bases parcialmente solúveis, as bases da família 2A. Olha só, quem que você tem que saber da família 2A? O cálcio 2+, o estrôncio 2+, e o bário 2+. Olha só, aqui a gente vai excluir, então, exceto quem? O berílio e o magnésio. Então, olha só, bases parcialmente solúveis, as bases da família 2A, exceto berílio e magnésio. E as bases insolúveis são as demais. Olha só, as demais, e aí quando a gente fala as demais, a gente vai incluir berílio e magnésio, tudo bem? Então, bases solúveis, família 1A e amônio. Parcialmente solúveis, cálcio, estrôncio, bário. Insolúveis, as demais, incluindo berílio e magnésio. Agora vamos falar da solubilidade dos sais. Sais que tiverem o cátion da família 1A ou cátion amônio, olha só, olha só, mesma coisa. Sempre serão solúveis, não existe exceção para isso. Toda vez que o sal tiver um ânion que for o nitrato ou o acetato, que é um ânion orgânico, então nitrato e acetato, sempre solúveis também. Agora, os outros ânions, eles vão apresentar características e exceções. É óbvio que não estão todos aqui, mas a maioria, aquilo que você vai precisar para usar na sua prova, com certeza está aqui. Então, olha só, cloreto, brometo e iodeto sempre são solúveis, exceto se eles tiverem lá, ó, prata, chumbo e mercúrio. O que significa isso? Significa o seguinte: se for cloreto de prata, cloreto de chumbo ou cloreto de mercúrio, essa substância será insolúvel. Todos os sulfatos são solúveis, exceto o sulfato de cálcio, sulfato de bário e o sulfato de chumbo. Esses são as principais exceções, tudo bem? Cálcio, bário e chumbo, tá certo? Então, sulfatos são solúveis, exceto sulfato de cálcio, de bário e de chumbo, beleza? Agora, a gente muda a característica do sal. Os sais que são insolúveis, olha só, os sulfetos, eles são todos insolúveis, exceto se o sulfeto for da família 1A, for da família 2A ou for o sulfeto de amônio. Olha só que interessante, família 1A, 2A e amônio são solúveis quando eu estiver falando aí de um sulfeto, tá certo? Então a característica dos sulfetos é ser insolúvel, mas existem alguns sulfetos que são solúveis em água, tudo bem? Olha só, e os demais, que são todos os outros ânions, é óbvio que aqui a gente está fazendo uma generalização, todos os demais são insolúveis, exceto se for o cátion da família 1A ou se o cátion for o amônio. Olha só que interessante. Então isso aqui é estamos relembrando essa ideia de solubilidade que sempre acaba esquecendo, né? Galera, sempre acaba esquecendo a parte aí de química inorgânica, tudo bem? Olha só, força de ácidos. Para começar, a gente tem que dividir os ácidos em hidrácidos, são aqueles ácidos que não têm oxigênio, e os oxiácidos, que são os ácidos que têm oxigênio. Para os hidrácidos, a gente tem apenas 3 hidrácidos fortes. São eles o HCl, o HBr e o HI. Ou seja, o hidrácido de cloro, bromo e iodo. Tem um hidrácido que é moderado, que é o hidrácido de flúor, que é o HF, o ácido fluorídrico, e todos os demais são considerados hidrácidos fracos. Para os oxiácidos, basta você fazer uma continha. O número de oxigênios menos o número de hidrogênios que são ionizáveis. Olha só, lembra que hidrogênio ionizável é aquele hidrogênio que está ligado no oxigênio. Então é o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Se essa conta der um resultado igual a 3, você tem um oxiácido muito forte.
Se essa conta for igual a 2, você tem um oxiácido forte. Se for igual a 1, você tem um oxiácido moderado. E se for igual a 0, você tem um oxiácido fraco. A ideia da solubilidade das bases já foi passada, agora vamos falar um pouquinho da força das bases. Bases, eu tenho bases fortes e bases fracas. Bases fortes são bases da família 1A, da família 2A, só que na família 2A a gente vai tirar, ó, exceto o berílio e o magnésio. Então, exceto berílio e magnésio, tudo bem? Ó? Então, família 1A e 2A, porém na família 2A a gente vai tirar o berílio e o magnésio. E as bases fracas quais são? As bases fracas são as demais, incluindo o berílio e o magnésio. Olha só, então bases fortes, família 1A, família 2A, tirando o berílio e magnésio. Bases fracas, todas as demais, incluindo berílio e magnésio. Uma vez que você conseguiu equacionar uma reação, você vai comparar se o teu produto formado se encaixar numa característica de um sal insolúvel, de uma base insolúvel, de um ácido fraco ou de uma base fraca, você com certeza vai ter a reação de dupla troca ocorrendo. Então vamos lembrar quais são as condições para uma dupla troca ocorrer. Formação de um composto insolúvel, formação de um composto mais fraco, formação de um composto instável, ou seja, formação de gases, e a formação de uma substância volátil. Vamos lembrar quais são as condições? Formar uma substância insolúvel, formar um mais fraco, formar um instável ou então formar um mais volátil. Aqui eu te dei a ideia de solubilidade e força. Quando a gente fala em estabilidade, os ácidos instáveis H2CO3 e H2SO3, ácido carbônico e ácido sulfuroso. Base instável, NH4OH, que é o hidróxido de amônio. Beleza? Tranquilo? Eu vou dar licencinha aqui para que você possa copiar essa lousa e eu já volto com um exercício. Fala galera, voltamos agora com 2 exercícios para a gente finalizar essa aula de reações inorgânicas. E olha só, primeiro exercício aqui, ó, forneça a reação de decomposição. Decomposição, eu vou ter uma substância aqui nos meus reagentes, formando mais de uma substância aqui nos meus produtos. A reação de decomposição do fermento à base de bicarbonato de amônio. Olha só, ele deu um nome pra gente, a gente vai ter que formular essa substância. E depois você vai ainda explicar por que essa reação favorece o crescimento da massa. Então, a gente tem um reagente e ele vai se transformar em mais do que um produto. Vamos lá, qual é o nosso reagente? É o bicarbonato de amônio. Olha o nosso cátion amônio aqui, ó, que é o NH4+, e o nosso ânion, o bicarbonato, que é o HCO3-. Esse fermento, ele é um sólido e ao sofrer aquecimento, ele sofre uma reação de decomposição e ele vai se transformar em amônia, olha só, amônia gasosa, mais água líquida, mais CO2 gasoso. E olha só que maneiro, ele se transformou em gás e gás. Olha só, tanto amônia como CO2 são gases e eles vão fazer o que com a massa do bolo? Eles vão inchar a massa do bolo, porque eu estou liberando gases aqui na minha reação, tudo bem? Então a explicação para o aumento do volume é que na reação química é formado gás, na reação de decomposição do bicarbonato de amônia, beleza? Olha só para cá. Segundo exercício, forneça uma possível reação para obtenção do sulfato de sódio e do sulfato de bário a partir de substâncias solúveis em água. Indique ainda o motivo pelo qual as reações escolhidas por você ocorrem. Então vamos primeiro obter aqui o Na2SO4. O Na2SO4 é um sal e a gente vai tentar obter ele a partir de um ácido e uma base. A gente pode usar aqui o ácido sulfúrico, que é o H2SO4 em solução aquosa, mais o NaOH também aqui em solução aquosa. A gente vai usar 2NaOH e a gente vai formar aqui, ó, o Na2SO4 em solução aquosa mais a água
a água líquida. E aí eu pergunto para vocês, essa reação está corretamente balanceada, está equacionada corretamente? E eu te digo, por que que essa reação ocorre? Por que que essa reação de dupla troca está ocorrendo? E aí você vai me justificar porque a gente formou um eletrólito fraco. A água é um eletrólito fraco, então a água é uma substância fraca. Olha só que fácil. Eletrólito fraco. E se eu tenho a formação de um eletrólito fraco, eu tenho uma reação de dupla troca que ocorre. Beleza? Agora, para formar o sulfato de bário, eu vou partir da reação entre um ácido e um sal. Vou pegar um ácido e um sal, que também é uma possibilidade lá para a formação do sulfato de bário. Eu tenho que pegar um sal que tenha bário e que seja solúvel. Eu vou pegar o nitrato de bário. Olha só que interessante. Todo nitrato não era solúvel? Lembra que todo nitrato é solúvel? Pois é, então eu vou pegar o nitrato de bário. E aqui eu vou pegar o próprio Na2SO4, eu vou pegar o próprio sulfato de sódio. Pegar o próprio sulfato de sódio aqui. Então eu tenho o nitrato de bário em solução aquosa e eu tenho o sulfato de sódio em solução aquosa. O que vai acontecer aqui? O cátion bário vai lá para o ânion sulfato e o sódio vai vir aqui juntar com o nitrato. A gente vai obter aqui, ó, 2 nitrato de sódio, 2NaNO3, que é uma solução aquosa, mais o BaSO4. E você tem que lembrar que o BaSO4 é um composto insolúvel. Ele é uma daquelas exceções para os sulfatos. Lembra que os sulfatos são todos solúveis, menos de cálcio, de estrôncio, de bário e de chumbo. Olha só que interessante. Então aqui a gente tem a formação do sulfato de bário, que é um composto insolúvel. Então eu peguei primeiro um ácido e uma base, formei um sal e água. A reação ocorre porque a água é fraca. Depois eu peguei 2 sais e formei 2 outros sais. Essa reação ocorreu porque um dos sais formados é insolúvel em água. Beleza? Então aqui uma reaçãozinha de decomposição com liberação de gases, aqui uma reação ácido-base, aqui uma reação entre 2 sais, formando um composto menos solúvel, um eletrólito fraco, e aqui a formação de gases, beleza? Eu vou dar uma licencinha para você copiar essa lousa e eu volto para dizer que mais uma aula de revisão aqui no nosso canal chegou ao final. Se essa aula foi interessante para você e você ainda não é inscrito no canal, eu gostaria que você se inscrevesse no canal e curtisse essa aula, dê um joinha aí para essa aula. Se essa aula foi boa para você, compartilha com seus amigos nas suas redes sociais. Se você tem dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, é só deixar um comentário aqui no YouTube ou enviar um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é um prazer receber e responder as suas dúvidas, beleza? Então se você se inscreveu, curtiu, compartilhou, comentou, eu só tenho que te agradecer e dizer beijo, tchau!